Bom, irmãos, a paz do Senhor. Quero com muita alegria falar com vocês um pouco da história, principalmente do início, como surgiu o Ministério Antioquia. A pergunta é, o que motivou, na verdade, o surgimento deste ministério? Nós dirigimos uma igreja para a Assembleia de Deus e faz 4 anos, e a junta da convenção, ela entendeu que deveria dividir um campo do qual nós fazíamos parte e fazer da igreja onde nós estávamos dirigindo uma sede. Na época eu morava no interior, em Mairinque, mais ou menos quase 80 quilômetros, e eu usava nos finais de semana a casa pastoral para eu ficar com a minha família. Eu já vinha na sexta, já vinha no sábado, pernoitava, e nós íamos no domingo de manhã, e no domingo à noite, depois do culto, embora para casa. Nessa época, Deus abençoou meus pais, nós tomávamos banho e comíamos na casa dos nossos pais. Deus abençoou grandemente o trabalho, porém a junta achou por bem de dividir o ministério, fazer da igreja uma sede. E nos convidou para que nós pudéssemos, na época, ser o vice-presidente. Eles trouxeram um pastor do interior para assumir a igreja, mas nós entendemos que não seria viável. E achamos que não seria viável, porque não teríamos mais de como nós ficarmos com a família. E a igreja estava acostumada comigo, já vindo um pastor diferente, a gente entendeu que poderia ter algum conflito. Não guardamos nenhum tipo de ressentimento, Ficamos tristes, na verdade, porque todos os nossos planos na igreja que nós dirigimos acabou sendo minguados. E preferimos então ficar lá em Mairinque. Não tínhamos a intenção nenhuma de poder dirigir igreja. Não passou na nossa mente nem mesmo de fundar uma igreja. Mas nós ficamos com preocupação. A minha preocupação que eu fiquei foi com a minha família. Minha tia Fia, ela ficou parada 25 anos e depois ela retornou para Jesus. Meu cunhado, pastor Francisco Bezerra, na época solteiro, era um novo convertido, já batizado recentemente, e a gente gostaria de estar bem motivado. Minha irmã Marta também se reconciliando, e Deus estava juntando os meus familiares. Foram alguns novos convertidos. Na época também, o saudoso pastor Benjamin estava conosco, já estava se adaptando, depois de mais de 30 anos no antigo ministério, estava adaptando conosco, e ficamos preocupados. Fiquei preocupado com os novos convertidos, com minha família, com alguns irmãos que recentemente tinham agregado conosco. Mas até então não passou na minha cabeça abrir nenhum tipo de ministério, não, em absoluto. Mas fiquei muito triste. Pensei em ficar congregando em Mairinque, em uma das Assembleias de Deus. Para mim era muito cômodo lá, estava trabalhando, morando bem perto das igrejas, não precisava mais ficar fazendo todo o percurso, que era perigoso. Principalmente a Raposo Tavares, antes da duplicação das melhorias, era muito perigosa. Para mim era cômodo. Mas a minha irmã Raquel, ela fez uma ligação para mim que eu não esqueço, que ela falou. Ela disse para mim: olha, não se entregue, ergue a cabeça, não se entregue. E eu fiquei muito animado com aquela palavra, mas até então nada de abrir igreja. Foi então, depois que passou uns 10 dias, alguns irmãos ligaram para mim, dizendo que o meu trabalho em Santo Eduardo, em São Paulo, não tinha acabado, e que eu deveria abrir o ministério, abrir um salão e arrebanhá-los, porque se eu não fizesse isso, eles ficariam em casa. Eles não iam congregar em igreja nenhuma e ficariam em casa. Eu então fiquei bastante pensativo, porque
Eu não tinha premeditado em absolutamente. Então a gente veio e falei, olha, irmãos, não tem condição, estou bem aqui, nós não temos salão, não temos absolutamente nada. Foi então que alguns irmãos que foram grandes incentivadores, eles mesmos procuraram o salão, foi o irmão Jairo, o irmão Calmon, o saudoso evangelista irmão Jó Santa Clara, que já dorme com o Senhor. Eles encontraram esse salão, o salão que hoje nós estamos aqui, que é a sede. Ele era muito diferente do que é essa estrutura hoje. E aí ele falou, vem em São Paulo, e eu vim, saí de Mairim, e nós fizemos a nossa primeira reunião. Lembro muito bem que quem nos cedeu o espaço foi o pastor José Gomes. Nós fizemos lá com um grupo de irmãos. Eu vim aqui ver o salão, e eu reuni esses irmãos que haviam nos ligado, mais ou menos umas 25 pessoas, e percebi que os irmãos estavam bastante motivados. Então não havia nada premeditado. Naquele momento a minha intenção era arrebanhá-los, nem que se nós reuníssemos em uma casa, porque meu coração estava extremamente pesaroso em não deixá-los eles à deriva. Foi então que nós fechamos o negócio com esse salão. E eu acredito que pelo fato de nós não termos premeditado nada, mas eu vi que o Espírito do Senhor, ele moveu o coração de todos aqueles que estavam conosco naquele momento. Porque quando nós pegamos aquele salão que não tinha nada, tá? Muitas pessoas, eles deram assim a sua contribuição, o seu trabalho, para que nós pudéssemos preparar o salão e deixá-lo em condições mínimas, em condições básicas, para que nós pudéssemos fazer a inauguração, como de fato foi feito no domingo, no dia 28 de setembro de 2003. O que na verdade, despertou, o sentimento e uma certeza de que o Senhor estava conosco, era o fato de que os irmãos, eles se empenharam mesmo, tá? Na época o irmão Isaías, o próprio irmão Pedro Belisário, o irmão Hélio, os irmãos que tinham aí as suas habilidades, nas suas profissões. O pastor Benjamin deixou a sua marca, nós jamais vamos conseguir apagar desses irmãos, e principalmente dele, o muito que ele contribuiu com seus 11 anos que ele esteve conosco no Ministério Antioquia, tá? Estando ali, sendo de forma muito generoso ali todo o seu trabalho. Ele trabalhava na época, saía do serviço, vinha cá e muitas vezes ficava aqui até 10 da noite. Os irmãos aqui foram tão corajosos que eles mudaram uma coluna de lugar de sustentação desse prédio. E para melhorar um pouco o layout, e a visibilidade dos irmãos em relação a quem está no púlpito. Não somente eles doaram com a mão de obra, mas também eles doaram em contribuição. E nós tivemos que comprar madeira, fazer os bancos, foi o irmão Benjamin que fez, mais alguns irmãos, fazer banheiros, o piso, tá? E para deixar em condições, e comprarmos o som. Nós não tínhamos nada, nós saímos de lá absolutamente, não trouxemos absolutamente nada. Então, faço aí questão de mencionar os irmãos que iniciaram este trabalho com as suas famílias, de enaltecer os meus filhos, a minha esposa, o irmão Benjamin, com os filhos dele na época, era o Valmir, a Fiviana. O Valmir muito ajudou na questão do som. Tivemos também o irmão Isaías, que ajudou depois na confecção do forro da igreja. E começamos então o trabalho. Eu lembro que o primeiro culto que nós fizemos foi no domingo à tarde. Estávamos reunidos aí com mais de 50 pessoas, que nós convidamos algumas pessoas, e quem pregou neste primeiro culto foi o nosso amigo, nosso irmão em Cristo. Nós temos uma admiração tremenda por ele, o pastor Samuelzinho, o pastor Samuel Eduardo, que hoje é pastor presidente
da Assembleia de Deus Antioquia e Pindamonhangaba, não é? E quero também ressaltar aí o trabalho dos meus irmãos, da minha mãe, Amós Miranda, da minha irmã Raquel, meu cunhado hoje, pastor Francisco Bezerra, dos meus irmãos que não são cristãos, mas diante da situação em que nós estávamos, eles também deram uma contribuição em dinheiro. Quero também ressaltar uma participação que vai ficar inesquecível. Depois, mais ou menos de um mês que nós estamos aqui, o pastor Samuelzinho abriu o trabalho lá em Osasco, sendo patrocinado pela igreja, na época era a Igreja Cristã Antioquia, cuja sede ficava nos Estados Unidos. E quem era o pastor lá era o pai do pastor Samuelzinho, o bispo, pastor Samuel Bezerra. Nosso amicíssimo, são pessoas que nós temos, né, no nosso coração para sempre, como grandes referências para nós. E nós fomos trabalhar junto com eles, né? E construiu aí uma grande amizade. Nós passamos um período difícil na nossa história junto, de maneira que um confortava o outro. Abrimos o mês na frente, depois veio o pastor Samuelzinho. Até então nós não sabíamos em que nome de igreja que a gente ia colocar. Quando o Samuelzinho abriu, ele convidou para trabalhar com ele, e a gente foi trabalhar com ele, e aí começou então uma amizade maravilhosa e o grande crescimento da obra do Senhor. Quero relevar a participação do bispo e da Igreja Cristã Antioquia, lá dos Estados Unidos, que na época o bispo, o dirigente daquela igreja, ele tanto ajudou a Antioquia de Osasco, como também ajudou o nosso primeiro ano aqui a custear o aluguel. Para nós gastamos muito com a questão de comprar as coisas para banco, para som, material de construção de alvenaria para poder fazer banheiro, para poder improvisar o púlpito. A gente teve, irmãos, no início, né, um gasto, mas Deus providenciou pessoas para nos ajudar. E ficamos assim nesse ministério. Depois de mais ou menos, que foi em setembro, né, em março de 2004, nós tivemos aí a graça de Deus e começamos a colher os frutos deste trabalho, a comprovação de Deus, quando nós recebemos a visita do irmão Givanilson, na época era um cooperador, e ele estava com um grupo de pessoas também, e ele estava pedindo guarida, pedindo um apoio ministerial. Ele veio falar conosco, já o conhecíamos já desde a década de 90, 10, 15 anos atrás. Tive o prazer de ter sido pastor dele, o professor maestro dele, professor de escola dominical dele, líder de jovens, e ele então nos procurou. Daí então surgiu ali a nossa primeira congregação filiada aqui, e nós éramos filiados à igreja de Osasco. De 2003 a 2009 nós ficamos em uma parceria maravilhosa com o pastor Samuel, sendo ele o presidente e eu o vice no Brasil, e o bispo, né, que era o responsável geral para isso. Aprendi muito com estes homens, aprendi a amar eles de forma maravilhosa, sendo eles referência para mim, tá? Homens conhecidíssimos, né, no Brasil, dos maiores pregadores que eu já ouvi, que eu conheço, tá? Tivemos o prazer de ser ministrado por eles, sermos abençoados por eles. Em 2009, então, a gente pediu, o bispo voltou e o bispo quis mudar a razão social. Nós entendemos que a gente não queríamos mudar a razão social, voltando para a sigla de Assembleia de Deus. Tá? O bispo, ele quis então e nos deu permissão para que a gente pudesse caminhar sozinho. Já estávamos aí com duas congregações, com o Batista e aqui com o Santo Eduardo. Então foi aonde nós reunimos os obreiros, a igreja, com a bênção do bispo, mudamos de Igreja Cristã Antioquia para Igreja Evangélica Missão Antioquia. No decorrer deste período, até agora, Deus abençoou grandemente. Nós tivemos várias parcerias, vários irmãos, vários obreiros, que em momentos difíceis Deus preparou
para que pudesse nos auxiliar no crescimento desse ministério. Entre essas pessoas eu quero destacar o pastor João Vieira, que eu tive o prazer de trabalhar com ele na década de 90, sendo meu pastor, fui também maestro dele. Deus nos abençoou, onde ele fez um grande trabalho juntamente conosco. Hoje ele é presidente da ADZSul, e ele nos abençoou muito mesmo, nos proporcionando aqui capacitação ministerial, de onde nós trouxemos ali da faculdade de teologia Siloé, um núcleo teológico chamado Semita. Eu tive o prazer de 4 anos ter esse núcleo aqui, onde só aqui nós formamos quase 100 obreiros, e tendo aí a supervisão do pastor João, do qual nós temos no nosso coração, e é um grande ajudador e continua ainda sendo um grande ajudador. Outro pastor que eu quero destacar é o pastor Leonardo da comunidade Amor e Fé. Ele, em momentos muito difíceis, ele esteve ao nosso lado, ele e a sua esposa, a igreja. Tive ali o prazer de pregar algumas vezes na igreja dele. Nós nos tornamos amigos, nós continuamos sendo amigos, tá? E nos momentos mais difíceis em que eu passei, devido a uma fatalidade que nós tivemos, fomos processados, e o pastor Leonardo, ele foi interlocutor como advogado, e junto com o Dr. Lucas e o Dr. Gerson, são advogados cristãos, em que Deus usou para que pudesse tratar, acompanhar o nosso processo. Deus nos deu a graça, Deus nos deu vitória de termos resolvido essa situação. Então, diante do que tem acontecido, Deus foi comprovando a existência desse ministério, onde surgiu então a terceira igreja, que foi lá no Parque Fernanda. Se não me falha a memória, parece que foi ou 2013 ou 2014. E designamos para lá o pastor Francisco, que muito nos ajudou aqui. Na época ele estava já como pastor aqui, mas já superintendente da escola dominical, trabalho de missão, fez um excelente trabalho na sua época conosco aqui. Ele foi para o Parque Fernanda. E Deus continuou nos abençoando, nos honrando. Mais de 80% dos membros hoje do Ministério Antioquia são frutos daqui, são pessoas que ouviram o Evangelho, aceitaram Jesus, se converteram, foram discipulados, batizaram e compõem a membresia deste ministério da Igreja Evangélica Missão Antioquia. Deus continua nos abençoando. 2015 para 2016, eu acho que é isso, um membro daqui, que morava aqui, que é o Marcos, somente com sua esposa, irmã Natália, eles, oriundos de Pernambuco, mais precisamente de Lagoa de Itaenga, eles retornam para a sua cidade. Um ano e meio depois eles nos ligam dizendo que gostaria de abrir um trabalho lá. E oramos ao Senhor, damos a ele assistência. Lagoa de Itaenga hoje, ele compõe a nossa 4ª igreja, aberta meados de 2016 para 2017. Até o presbítero irmão Mós Dias, que foi lá de uma forma gentil fazer a inauguração nessa data. Um ano depois, no início de 2018, Deus proveu a 5ª igreja, que é onde está hoje o pastor Givanilson, com sua família, mas o presbítero Mãe Edivaldo e os demais irmãos que estão ali, Deus está abençoando. Nós estamos hoje orando. Eu já quero aqui, já nesse vídeo aqui, já antecipar para vocês. Vou apresentar no sábado. Irmãos, já estamos fazendo todas as tratativas para a nossa 6ª igreja, que agora será em Mogi das Cruzes, sendo encabeçada aí pelo pastor José Luiz e a missionária irmã Rosiane, mais alguns obreiros. Então vamos começar ali entre 10 e 12 pessoas que serão semente. Fiz aí, irmãos, um resumo deste Ministério Antioquia,
para que vocês possam saber, não é? São 16 anos, mas muitas coisas realmente aconteceram para o nosso aprendizado, para a nossa maturidade. E eu louvo a Deus que durante os momentos mais difíceis, Deus proveu pessoas, tá? Para poder estar ao nosso lado. Eu louvo ao Senhor que algumas dessas pessoas encontram-se conosco até hoje. Eu não posso aqui deixar de falar o nome dessas pessoas que estão conosco e nunca saíram. É o caso da irmã Leda, do irmão Ana Inácio, da minha mãe, do irmão Amos Miranda, não é? O irmão Raquel Miranda, pastor Francisco, o irmão Alfredo, e também quero relatar aqui a pessoa do irmão João, que hoje é porteiro. O irmão João foi, quando nós chegamos aqui, foi a primeira pessoa não cristã a entrar dentro dessa igreja. E ele entrou a primeira vez e depois nunca mais saiu. E ele muito também nos ajudou. Foi a primeira pessoa que se converteu e foi o primeiro fruto, né, de almas que nós ganhamos aqui desse ministério. Eu quero aqui para vocês falar uma coisa, um fato inédito que aconteceu com o irmão João Santos. Nunca aconteceu comigo, nunca havia acontecido, e o que aconteceu deixou um dos diáconos estupefato, que ele foi até ao ponto de falar para mim. O irmão João sempre frequentou os trabalhos, mas ainda não tinha sido batizado. E nós estávamos em uma ceia, e nós pedimos para aqueles irmãos ficarem de pé para poder participar da ceia. E o irmão João também ficou de pé. O irmão João ainda não tinha sido batizado, ele participou da ceia. Pegou o pão, né? E o diácono também não agiu de forma prudente, não foi, né? E não falou nada, mas falou comigo pessoalmente, particular. Eu falei, irmão, não se preocupa. Se ele ficar de pé, dá o fio para ele também. Se ele acha que ele tem que participar, quem somos nós para poder proibir a ceia, não é? E está aí, irmão, não me escandalizou, não trouxe escândalo, o diácono também não ficou escandalizado. É uma grande bênção hoje. Depois de alguns meses, a esposa se converteu, que é a irmã Zuleika, é uma grande bênção, é uma das colunas aqui desse ministério. Depois, também de uns 2 anos, veio a doutora Fabiana, né, que se converteu. Hoje ela é responsável, não é, pelo departamento jurídico deste ministério. Então, estou falando para vocês alguns assuntos que houve uma espécie de quebra de protocolo, mas porém, tudo estava dentro do controle do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero encerrar aqui também, não posso deixar de relatar a participação dos meus irmãos. Depois que nós começamos aqui a pagar o aluguel, a situação nossa apertou. Eu lembro que eu recebi a visita dos meus irmãos, Raquel Miranda, e Daniel Caçula, Daniel Miranda. Deus estava abençoando eles, né, no comércio deles, e eles vieram nos fazer uma proposta. Eles quiseram comprar aqui esse prédio da igreja, e eles tinham um valor para dar entrada, e eles custearam o valor da entrada, dizendo, nós vamos comprar e a gente vai arrendar para a igreja. Eles fizeram um voto, e Deus honrou eles. Então nós estamos aqui hoje há 16 anos, mas Deus providenciou tanto pessoas como também a parte financeira para que este ministério pudesse ser plantado na sua continuidade e na aprovação do Senhor. É o que vocês estão vendo hoje, né? Eu confesso a vocês que nada do que foi feito da minha parte foi premeditado, mas eu acho e tenho certeza que nós fomos inspirados pelo Senhor, por tudo aqueles que o Senhor Deus tem colocado para que esse ministério pudesse ser hoje a Igreja Evangélica Missão Antioquia. E quero agradecer ao Senhor, nosso Deus, os demais pastores das igrejas aqui do município de Imbu, as autoridades, prefeitos, vereadores, que têm um carinho, que têm um respeito muito especial por este ministério. Quero agradecer a todos os irmãos
todos os obreiros que têm dado a sua contribuição para que a ética, para que o bom nome deste ministério ele possa, na verdade, continuar, não é, aos olhos e no conceito das pessoas. E alguns nomes que talvez eu não citei, mas alguns pastores que não estão conosco, mas estão com o Senhor, que deixaram sua contribuição. Pastor Jovino e o saudoso pastor Marcos, e sua família Mancida com os filhos, muito contribuiu também aqui por este ministério. Senti realmente quando eles saíram daqui, mas eles estão na mão de um grande pastor, que é o pastor João. Tá? Mas também foram pessoas que muito nos ajudaram aqui. Que Deus, que os outros que eu não citei nomes, que possam me perdoar, mas vocês serão lembrados no céu. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.